Fala, meu povo, bom dia, bom dia. Dia abençoado para todos nós, em nome de Jesus. Vamos que vamos. Continuando a leitura do Novo Testamento, show de bola, da hora demais. A palavra do Senhor tem nos edificado muito. Ô família, tem edificado muito. Hoje, dia 11, nós vamos ler Mateus do 19 ao 21 e Salmos número 4. Então vamos lá? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti essa manhã e colocamos diante de Ti a Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Conforme estivermos lendo aqui, Senhor, ministra o nosso espírito, ministra o nosso coração. Entre em cada lar aqui que está escutando, Senhor, essa leitura, essa devocional, e que o Senhor possa, Senhor, ministrar o nosso espírito e vivermos aquilo que nós lemos hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém. Pega a tua Bíblia, abra lá em Mateus capítulo 19, vamos ler 3 capítulos, 19, 20 e 21. Casamento e divórcio. Capítulo 19, versículo 1. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, partiu da Galiléia e dirigiu-se para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e a todos curava ali. Alguns fariseus também chegaram até ele e, para prová-lo, questionaram-lhe: é lícito o marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? E Jesus lhes explicou: não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E o instruiu: por esse motivo o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Sendo assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. E, portanto, o que Deus uniu, não separe o ser humano. Lute pelo teu casamento. Replicaram-lhe: então por qual razão mandou Moisés dar uma certidão de divórcio à mulher e abandoná-la? Ao que Jesus declarou: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos concedeu separar-se de vossas mulheres, mas não tem sido assim desde o princípio. Eu, porém, vos afirmo, todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então os discípulos consideraram: se estes são os termos para o marido e sua esposa, não é vantagem casar. Mas Jesus ponderou-lhes: nem todos conseguem aceitar essa palavra, somente aqueles a quem tal capacidade é dada. Pois há alguns eunucos que nasceram assim do ventre de suas mães, outros foram privados de seus órgãos reprodutores pelos homens, e há outros ainda que a si mesmos se fizeram celibatários, por causa do reino dos céus. Quem for capaz de aceitar esse conceito, que o receba. Então, trouxeram-lhe algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Os discípulos, contudo, os repreendiam, mas Jesus lhes ordenou: deixai vir a minhas crianças, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas. E depois de ter-lhes imposto as mãos, partiu dali. Eis que alguém chegou perto de Jesus e consultou: mestre, que eu poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? E questionou Jesus: por que me perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Ao que ele perguntou: quais? E Jesus lhe respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso eu tenho obedecido. O que me falta? O que ainda me falta? Jesus disse a ele: se queres ser perfeito, vai. Vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ao ouvir essa palavra, o jovem afastou-se pesaroso, pois era dono de muitas riquezas. Então disse Jesus aos seus discípulos: com toda certeza vos afirmo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo mais: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram atônitos e exclamaram: sendo assim, quem que pode ser salvo? Mas Jesus, fixando o olhar neles, revelou-lhes: isso é impossível aos seres humanos, mas para Deus todas as coisas são possíveis.
Todas as coisas são possíveis para Deus, meu irmão, minha irmã. Então Pedro manifestou-se dizendo: veja, nós deixamos tudo e te seguimos. O que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: com toda certeza vos afirmo que vós, os que me seguistes, quando ocorrer a regeneração de todas as coisas, e o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Também todos aqueles que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Entretanto, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Capítulo 20, a parábola dos pagamentos. Portanto, o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu ao raiar do dia para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com cada trabalhador o pagamento de 1 denário por dia, os enviou ao campo das videiras. Por volta das 9 horas da manhã, ao sair, viu na praça do mercado outros que estavam parados sem ocupação. Então lhes disse: ide vós também trabalhar na vinha, eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outras vezes, próximo do meio-dia e das 3 horas da tarde, agiu da mesma maneira. Ao sair novamente, agora em torno das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam sem trabalho e indagou deles: por qual motivo estivestes aqui desocupados o dia todo? E lhe informaram: porque não houve alguém que nos contratasse. Então lhes falou: ide igualmente vós para o campo das videiras. Ao pôr do sol, o senhor da vinha ordenou ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos contratados e terminando nos primeiros. Chegaram os que haviam sido contratados em torno das 5 horas da tarde, e cada um deles recebeu 1 denário. Quando vieram os que haviam sido contratados primeiro, deduziram que receberiam mais. Contudo, também estes receberam 1 denário cada um. No entanto, assim que o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: esses últimos homens trabalharam apenas 1 hora, e apesar disso o senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia? Mas o dono da vinha, explicando, falou a um deles: amigo, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos que eu te pagaria 1 denário pelo dia trabalhado? Sendo assim, toma o que é teu e vai-te, pois é meu desejo dar a esse último tanto quanto dei a ti. Porventura não me é permitido fazer o que eu quero do que é meu? Ou manifestas tua inveja porque eu sou generoso? Portanto, os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos, pois muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. E nós vamos ter surpresa no céu, hein? Nós vamos ter surpresa no céu. Jesus estava, então, pronto para subir a Jerusalém, quando chamou à parte seus 12 discípulos e lhes falou: agora estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser zombado, torturado e crucificado, mas ao 3º dia ele será ressuscitado. Naquele momento, aproximou-se de Jesus a esposa de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se fez um pedido a ele. O que desejas? Perguntou Jesus. Ela respondeu: ordena aqui no teu reino, estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Não sabeis o que pedis, contestou-lhe Jesus. Podeis vós beber o cálice que eu estou prestes a beber e ser batizados com o batismo com o qual eu estou sendo batizado? E eles afirmaram: podemos. Então Jesus lhes declarou: certamente bebereis do meu cálice, mas quanto ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim outorgá-lo. Esses lugares pertencem àqueles a quem foram reservados por meu Pai. Ao ouvirem isso, os outros 10 ficaram injuriados contra os 2 irmãos, então Jesus os chamou e explicou: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações. Não será assim entre vós. Ao contrário, quem desejar ser importante entre vós será esse o que deva servir aos demais. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne o vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos.
Versículo 29. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão acompanhava Jesus. E de repente 2 cegos que estavam sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entretanto a multidão os repreendeu para que se calassem, mas eles clamavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e lhes perguntou: O que queres que eu vos faça? Senhor, que se abram os nossos olhos, responderam eles. Jesus sentiu compaixão. Jesus é maravilhoso, né, amados? Jesus é maravilhoso, ele sente compaixão. Clama a ele, clama que ele vai ter compaixão, clama. Filho de Davi. Jesus sentiu compaixão e tocou nos olhos deles. No mesmo instante, os cegos recuperaram a visão e os seguiram. Não voltou para trás, eles seguiram. Ao se aproximarem de Jerusalém, chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos e recomendou-lhes: Ide ao povoado que está diante de vós, e logo encontrareis uma jumenta amarrada com o seu burrico ao lado. Desamarrai-os e trazei-os para mim. Se alguém vos questionar algo, deveis dizer que o Senhor necessita deles e sem demora os devolverá. No entanto, isso ocorreu para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei chega a ti, humilde, montado num burrico, um potro, cria de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus lhes havia mandado. Trouxeram-lhe a jumenta com o jumentinho, o selaram com mantas para cavalgar, e sobre as mantas Jesus montou. Então uma grande multidão estendia suas capas pelo caminho, muitos outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pela estrada, e as multidões, tanto os que iam adiante dele, quanto os que o seguiam, proclamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito seja ele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Assim que Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou alvoroçada e comentavam: Quem é esse? Então as multidões exclamavam: Este é o profeta Jesus, vindo de Nazaré da Galileia. Capítulo 21, versículo 12. Tendo Jesus entrado no pátio do templo, expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Também tombou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pombas. E repreendeu-os: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, estáis fazendo dela um covil de salteadores. Então levaram a Jesus no templo, cegos e aleijados, e ele os curou. Entretanto, quando os chefes dos sacerdotes e os escribas viram as maravilhas realizadas por Jesus e as crianças exclamando no templo: Hosana ao filho de Davi, revoltaram-se e indagaram dele: Não ouves o que estas crianças estão proclamando? Ao que Jesus lhes respondeu: Sim, e vós nunca lestes dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? E deixando-o, saiu da cidade em direção a Betânia, onde passou a noite. Versículo 18. Ao amanhecer, quando retornava para a cidade, Jesus teve fome. Avistando uma figueira à beira da estrada, aproximando-se dela, porém, nada encontrou a não ser folhas. Então decretou-lhe: Nunca mais se produza fruto em ti. E no mesmo instante, a figueira ficou completamente seca. E quando viram o que ocorrera, muitos se admiraram. Os discípulos exclamaram: Como foi possível essa figueira secar tão depressa? Então Jesus explicou-lhe: Com certeza vos asseguro que se tiverdes fé e não duvidardes, podereis fazer não apenas o que foi feito à figueira, mas da mesma forma ordenardes a este monte: Ergue-te daqui, lança-te no mar, e assim acontecerá. E tudo o que pedirdes em oração, se credes, recebereis. Ó, poderoso, hein? E tudo o que pedirdes em oração, se credes, recebereis. Tendo Jesus chegado ao templo, enquanto ensinava, cercaram-se deles os chefes dos sacerdotes e os anciões do povo e o questionaram: Com que autoridade fazes essas coisas aqui? E quem te deu essa autorização? Jesus, porém, replicou-lhes: Eu igualmente vos lançarei uma questão. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço o que faço. De onde que era o batismo de João? Era divino ou era humano? E eles disseram, e eles discutiam entre si:
avaliando. Se respondermos divino, ele nos indagará, sendo assim, por que não acreditastes nele? Porém, se alegarmos humano, tememos o povo, pois todos consideram João como profeta. Por isso eles disseram a Jesus, não sabemos. Aí Jesus afirmou-lhes, nem eu vos direi com que autoridade procedo. A gente dá risada ali na palavra, né, meu? O Senhor, os caras chegam para questionar Jesus, Jesus só retribuiu com uma pergunta, eles não souberam falar, ele falou, também não vou dizer com que a autoridade faz. Versículo 28, agora qual a vossa opinião? Aí Jesus continua falando. Um homem tinha 2 filhos, aproximando-se do primeiro pediu, filho, vai trabalhar hoje na vinha, mas este filho lhe disse, não quero ir. Todavia mais tarde, arrependido, ele foi. Então chegou o pai até o segundo filho e fez o mesmo pedido. Então este lhe respondeu, sim senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Ao que eles responderam, primeiro. Então Jesus lhes revelou, com toda certeza vos afirmo que os publicanos e as prostitutas estarão ingressando antes de vós no reino de Deus. Vai ter surpresa no céu. Nós vamos ter surpresa nos céus. Quem a gente julga, não é digno do céu, não é digno de ser salvo, Jesus tem que matar mesmo. Vamos ter surpresa no céu. Porquanto João veio para vos mostrar o caminho da justiça, mas vós não acreditastes nele. Em compensação, os cobradores de impostos e as meretrizes creram. Vós, entretanto, mesmo depois de presenciardes a tudo isso, não vos arrependestes para acreditardes nele. Que haja arrependimento em nós, Jesus, que haja arrependimento em mim, que eu possa, Senhor Deus, olhar para Ti, viver para Ti com intensidade. Versículo 33. E mais, atentai a esta parábola, havia um certo proprietário de terras que plantou um campo de videiras, ergueu uma cerca ao redor delas, construiu um tanque para prensar as uvas e edificou uma torre. Finalmente arrendou essa vinha para alguns vinicultores e foi viajar. Chegando a época da safra, enviou seus servos até aqueles lavradores para receber os seus dividendos. Porém os lavradores atacaram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então eles mandou outros servos em maior número do que a da primeira vez, mas os lavradores os trataram da mesma maneira. Por fim decidiu enviar-lhe seu próprio filho, considerando, eles respeitarão meu filho. Contudo, assim que os lavradores viram o filho, tramaram entre si, este é o herdeiro. Então vamos, nos unamos para matá-lo e apoderemo-nos de sua herança. E assim eles o agarraram, jogaram-no para fora da plantação de videiras e o assassinaram. Sendo assim, quando vier o dono da vinha, o que fará com aqueles lavradores? Diante disso responderam-lhe, ele destruirá estes perversos de forma terrível e arrendará seu campo de videiras para outros cultivadores que lhe enviem a sua parte no devido tempo das colheitas. Então Jesus lhes inquiriu, nunca lestes isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e isso procede do Senhor, sendo, portanto, maravilhoso para nós. Por isso eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. Todo aquele que cair sobre esta pedra se arrebentará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Depois que o chefe dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus lhes havia contado, compreenderam que era sobre eles próprios que Jesus estava falando. E por causa disso procuravam um motivo para prendê-lo, mas tinham receio das multidões porquanto elas o consideravam profeta. Era só arrepender, né? E eles queriam matar ainda Jesus. Não conseguia entender, não conseguia ter arrependimento. Isso muitas vezes acontece comigo, acontece com você aí, né? A gente ouve o evangelho, mas nosso coração endurece tal ponto que nós queremos muitos milagres do Senhor, nós queremos que Ele testifique, nós queremos que Ele prove, nós queremos ter experiências mirabolantes para poder entender o evangelho, mas é só nos arrependermos, voltarmos os olhos a Ele, viver o que essa palavra nos diz, né? E a gente quer perseguir. Vamos lá para nós finalizarmos a leitura de hoje, Salmos capítulo 4, a segurança do fiel a Deus. Quando eu te invoco, responde-me, ó Deus, minha justiça.
Na angústia, tu me aliviaste. Tem misericórdia de mim e ouve as minhas súplicas. Ó filhos dos homens, até quando difamareis minha honra? Até quando estareis amando ilusões e procurando a falsidade? Sabei que o Senhor faz maravilhas para o seu fiel, o Senhor me ouve quando eu o invoco. Estremecei de ira, mas não pequeis. Refleti em vosso leito e acalmai-vos. Reflete em vosso leito e acalmai-vos. Oferecei sacrifícios justos como Deus requer e depositai toda a vossa confiança no Senhor. Numerosos são os que dizem, quem nos fará ver a felicidade? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz da tua face. Colocaste em meu coração mais alegria do que a daqueles que têm fartura nas épocas de trigo e vinho. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, ó Senhor, me fazes viver seguro e sem medo. Amém? Que o Senhor nos faça viver seguro e sem medo, que nós vivamos esse dia abençoado com a presença dEle, quando nós formos dormir, que nós colocamos essa palavra diante dEle. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver seguro e sem medo. Amém? O Senhor está no controle da minha vida, está no controle da tua vida. Apenas vamos acreditar, confiar no Senhor. Amém? Orar, crer, clamar, bater, a porta se abrirá. Que nós possamos colocar em prática essa leitura do dia de hoje, dia 11, Mateus 19 a 21 e Salmos número 4. Vamos avançando no Novo Testamento, vamos avançando, buscando o conhecimento do Eterno. Amém? Deus abençoe. Beijo!